Não esqueça que isso aí é importante. E fica um pouquinho mais para que, de fato, haja um tempo para conversarmos e para estarmos juntos compartilhando desse privilégio de servirmos o Senhor no mesmo lugar. Podermos caminhar juntos e estarmos celebrando esse tempo tão precioso que Deus nos dá enquanto igreja. Nós estamos coletando algumas fotos antigas e eu peguei algumas bem antigas que eu não sei quem está nessas fotos. Mas eu peguei outras que eu sei quem estão, quais as pessoas estão nelas. E uma dessas fotos, eu estava no apartamento da irmã Lloyd Leão. Momento gostoso. A irmã Edith Bota estava lá também. O irmão Daniel Leão estava lá também. E eles já não estão aqui mais. E essas fotos antigas está dizendo ao meu coração assim: vai ter um tempo no tempo em que você não vai estar aqui mais. O que vai sobrar vão ser as fotos. E as pessoas vão olhar e pelas fotos vão perceber o quanto nós somos unidos, o quanto que Deus fez nas nossas vidas. Um grupo maior, uma igreja maior, os corais, tantos irmãos que se reconheceram de 30 anos atrás, nas fotos dos conjuntos. A dona Ida, ainda jovem, tocando o piano. Os seus filhos tocando o piano e regendo o coral. Um deles já não está mais nesse planeta. O outro nem a igreja vem mais. Então, irmãos, a história é uma história do povo de Deus. Então, é um momento muito especial quando nós nos reunimos aqui. E celebre isso todos os dias. Porque vai chegar um tempo em que só ficarão as fotos. Nós não vamos estar aqui mais. Então, a gente às vezes deixa de dar um abraço, às vezes deixa de ficar um pouquinho, sai na hora que, até mesmo antes que o pastor termine de ministrar a bênção. Mas nós somos um povo que precisamos ficar juntos. Deus nos salvou para estarmos juntos, para celebrarmos a vida juntos, para nos ajudarmos mutuamente na caminhada cristã. Então, nós não estamos na mesma igreja à toa, irmãos. Deus não nos reuniu aqui à toa, para fazermos número. Deus nos reuniu aqui para um propósito. Então, celebre isto. Faça com que isso se torne importante na sua vida. Esteja com as pessoas. Convide pessoas à sua casa. Celebre com elas o fato de serem salvos e estarem na mesma comunidade servindo o Senhor. Porque isso vai acabar. Esse tempo vai passar. E vão ficar as fotos. As fotos. Mas as fotos não dizem muita coisa, porque elas são estáticas. Nós dizemos, nós abraçamos. Alguém chegou para mim, eu não gosto muito desse negócio.
Essa pessoa sabe disso que eu não gosto, porque algumas vezes tem acontecido e a resultante não tem sido muito boa. Chegou para mim assim e diz, olha, Rev, eu te amo muito. Você é muito importante. Eu queria te dizer isso porque eu posso não ter outra oportunidade. Eu nunca te disse isso. Claro que é uma pessoa que já está comigo há mais de 20 anos. Nós estamos caminhando juntos desde 1988. Aliás, 83. Então já tem 31, né? 31 anos. E essa pessoa nunca tinha me dito que me amava. Já pensou que ingrata? Ela está aqui. Mas ela diz que me ama. Isso é muito importante. Talvez ela não tenha mesmo. Então vamos aproveitar esse tempo. Vamos dizer para as pessoas o quanto elas são importantes. O quanto que é um prazer podermos estar junto delas. Porque quando a pessoa morre, fica fácil a gente dizer isso. Por exemplo, você não precisa mandar nenhuma flor para mim quando eu falecer. Não precisa mesmo mandar nenhum daqueles coroa de flor. Não precisa. Se você quiser mandar alguma flor para mim, mande enquanto eu estiver vivo. Não mande. Eu vou mexer no túmulo aqui se tiver aqui um buquê de flor, uma coisa de flor, homenagem dos membros da IPA. Não mande, não gaste dinheiro com isso. Não gaste. Porque a gente precisa fazer isso enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos. Então abrace à vontade, dê um cheiro à vontade. Diga para a pessoa o quanto que é importante caminhar com ela. O quanto que é importante estarmos nesse tempo hoje aqui. A Verônica agora, ela se formou, é guineense, africana, veio para cá e nós estávamos conversando na chegada. Ela diz assim, pastor, eu queria que o senhor agradecesse a igreja, porque foram anos preciosos para a minha vida. Quer dizer, ela vai embora. Ela vai terminar o seu estudo em São Paulo e vai para a África. O único que ainda tem possibilidade de vê-la sou eu, porque eu quero voltar a Guiné-Bissau antes de ir para a glória. E o pastor Paulo, que está lá como pastor em Guiné-Bissau. Mas ela indo embora, dificilmente nós vamos encontrar com a Verônica de novo, a não ser na eternidade. E lá vai passar uma eternidade até nós nos encontrarmos. Porque é toda uma eternidade para você transitar. Então não pense que vai ser fácil esse negócio encontrar-se lá. Porque não vai ser. Não é? Então vamos aproveitar esse tempo. Isso aqui não é uma brincadeira, não é um momento para descontrair. Não é um momento para esticar as pernas. Não é um momento, nada. Isso aqui é para traduzirmos na prática a nossa realidade espiritual enquanto igreja. Porque na maioria das vezes nós não temos tempo de nos abraçarmos. Temos tempo de conversarmos, de sabermos o nome. Aí vai passando o tempo, você fica com vergonha de perguntar o nome. E algumas vezes há alguns gafos. Você está visitando? Não, estou aqui há 2 anos. Não é? Então, para não cometer isso, abrace pessoas diferentes, saia do seu lugar, olha um casal que está chegando agora, vai lá dar um abraço neles. Diga, meu irmão, que prazer, você está vindo de onde? É uma satisfação. Isso é a igreja que faz. É a igreja que tem que dar essa dinâmica espiritual. E aonde somos bem recebidos, o que a gente faz, irmãos? Fica. Todos nós gostamos disso.
de sermos bem recebidos. Isso é um papel daqueles que são remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Irmãos, eu quero continuar a mensagem do domingo passado. Esse texto tem falado muito ao meu coração. Eu até tentei essa semana produzir alguma coisa sobre família. Mas eu pensei comigo, nós já ouvimos tanto sobre família. É que eu quero deixar um tempo para digerirmos o que nós ouvimos. Dia 24 vem de novo o pastor Jadiel com mais uma carga sobre família. Então, eu quis continuar pensando com os irmãos em 2 Timóteo. Porque se há um tempo em que nós precisamos despertar para viver uma vida que é construída para durar, esse é o tempo. Esse é o tempo. O meu e o seu tempo é um tempo que requer essa preocupação minha e sua. Porque nós vivemos num tempo em que as coisas são construídas para não durar. Para não durar. Parece que você já compra um negócio que já tem tempo de validade. Aquele seguro que lhe custa um pouquinho mais, que é chamado de seguro estendido, é que você vai pagar um pouco, porque pode ser que no 13º mês a sua televisão pife. Porque a garantia são só 12 meses. Então nós estamos vivendo num contexto em que nada, ou para ser mais realista, quase nada, está sendo construído para durar. Nem mais existe essa palavra no casamento. Eu tive um pastor, conversando com um pastor sobre a fragilidade da vida conjugal. Ele me disse assim, pastor, eu já não falo mais até que a morte vos separe. Eu já tirei esse negócio da minha ministração. Porque não é verdade isso. E ele contou a porcentagem de casamento que ele fez que já não estão mais juntos. Então, irmãos, o que não dura já está invadindo o arraial do Senhor. Nós estamos trabalhando e vivendo de uma maneira superficial, efêmera. Então a proposta de Paulo a Timóteo é uma proposta de Paulo à igreja do Senhor Jesus Cristo do século 21. É vivermos, é construirmos uma vida para durar. Não só pela perspectiva da eternidade plantada em nós, pelo Espírito Santo de Deus, adquirida pela cruz e o túmulo vazio, mas por uma realidade aqui e agora, que o que eu fizer, as marcas que eu deixar, sejam marcas que estejam, depois que eu for embora, que permaneçam, que ficam, que dure. E para isso, eu preciso buscar os recursos de Deus. Eu não consigo fazer isto sozinho. Eu não posso, por mim mesmo, pelos meus próprios recursos, construir alguma coisa que marque o meu tempo, que eu deixe a marca da minha existência, que eu deixe a digital da minha presença na história. Eu preciso fortalecer-me. E Paulo diz assim, fortifica-te, Timóteo, na graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, algo disponível. Algo que está à disposição de todos que foram alcançados por essa graça. Algumas pessoas me questionaram, dizendo por que é que eu citei
dentre aqueles que deixaram a marca na história, Madre Teresa de Calcutá. Alguém diz, por que o senhor, um protestante, cita Madre Teresa de Calcutá como alguém que deixa uma marca, a sua digital, na história, vai ficar? Porque o que ela fez só poderia ter sido feito por alguém que se fortaleceu na graça do Senhor Jesus Cristo. Não importa a bandeira sobre a qual ela estava fazendo o que estava fazendo. E com ela muitos outros, que nós ignoramos, por não fazer parte do pacote teológico nosso. O texto está dizendo para Timóteo, que o passo para deixar uma marca, a sua digital na história, é fortalecer-se na graça do Senhor Jesus Cristo, ou seja, embebedar-se dos recursos de Deus, porque isto é o que nos capacita para deixarmos a digital da nossa existência na história. Porque por nós mesmos, nós não podemos fazer isso. Outra realidade que Paulo chama a nossa atenção e que nós pensamos domingo passado, é que se nós quisermos viver uma vida construída para durar, nós precisamos nos multiplicar através de outras pessoas. Nós precisamos começar a influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas que vão continuar depois que nós formos embora. Que vão continuar dizendo, como dizia o meu pastor, da mesma maneira que nós falamos das nossas mães, dos nossos pais. Então nós precisamos multiplicar-nos na vida das pessoas, fazermos diferença na vida delas, para melhor. As pessoas precisam ser melhores quando conviverem conosco. As pessoas precisam experimentar de Deus algo que ainda não experimentaram antes de conhecer-nos. Paulo estava preso, mas o ministério estava em pleno vapor. A mensagem estava ativa, porque Paulo tinha se multiplicado. Paulo tinha passado, não só para Timóteo, para Tito, para Priscila, para Áquila, para todos. Para todos. Lúcio. Muitos outros. Apolo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente entrar no texto de hoje. Se você sair do lugar onde você convive, vai fazer alguma diferença? Vai fazer alguma diferença? Ou se você sair, vai ficar melhor o ambiente? Porque é disso, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando. Uma vida construída para durar. É uma vida relevante. É uma vida que, quando sai do nosso convívio, faz falta. Faz falta. Quando nós perdemos essa pessoa, faz falta. Quando ela muda de setor, faz falta. Quando ela sai da igreja, faz falta. Quando ela não está presente, faz falta.
Então você se multiplica quando você começa a fazer diferença na vida dos outros. Quando as pessoas começam a sentir sua falta. Porque sem você não é a mesma coisa. Paulo diz a Timóteo assim: Timóteo, eu quero que você venha para cá. Porque você está fazendo falta. Olha que coisa fantástica. Venha para cá, você está fazendo falta. Eu preciso lhe dar um abraço, meu filho. Eu preciso lhe dar um abraço. Paulo diz: Timóteo, transmito o que você aprendeu de mim para outros, para que esses possam transmitir a outros, para que aqueles outros transmitam a tantos outros. Isso é multiplicar a influência que Deus tem dado a você como um privilégio. É saber o propósito de Deus na sua vida, porque é para isso que estamos aqui, irmãos. Nós corremos atrás de um punhado de coisas que não vão durar, e deixamos de fazer as que poderiam durar. Mas também o apóstolo Paulo continua, irmãos, no verso 7, aliás, no verso 3 até o verso 7, ele continua dizendo algo especial para mim e para você. Se quisermos construir ou viver uma vida que é construída para durar, nós não só precisamos nos fortificar na graça do Senhor Jesus Cristo, não só nos multiplicarmos através da vida dos outros, mas também, ele diz a partir do verso 3, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pai amado, a tua palavra tem falado ao nosso coração. E não há, ó Deus, nenhum prazer nesta vida, a não ser compreender o propósito do Senhor para cada um enquanto estivermos aqui. Por isso, ó Pai, a minha oração nesta noite é que o Teu Espírito Santo continue falando conosco. Que Teu Espírito Santo desafie a cada um que aqui está nessa noite. Que Teu Espírito Santo desafie a cada um que está conectado conosco via internet. Que Teu Espírito Santo nos capacite para historificarmos, através da nossa própria história, a história da Tua redenção. E que sejamos todos coparticipantes da transhistória que o Senhor está construindo. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, continue falando conosco. Amém, Senhor. Amém. Não só fortificar-se na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só multiplicar-nos
através da influência, do nosso trabalhar com os outros. Mas também Paulo está dizendo aqui para mim e para você que há um preço a ser pago. Eu tenho que estar disposto a pagar o preço para viver uma vida que é construída para durar. E Paulo trabalha 3 figuras de linguagem. Paulo apresenta 3 realidades que ele diz da seguinte maneira: suporte as dificuldades. Esteja disposto a pagar um preço por deixar a sua marca na história. Caminhe o caminho menos percorrido, se necessário for. Pegue a estrada mais difícil, se necessário for, para deixar a sua marca na história. Paulo começa, irmãos, a primeira figura, ou seja, a primeira linguagem que Paulo usa é de um soldado. E aqui Paulo está tendo uma leitura, porque ele está preso em Roma. Paulo está constantemente algemado a 2 soldados da guarda pretoriana. Paulo agora já é um expert em soldado. Paulo agora não é mais um observador distante da vida de um quartel. Paulo agora está inteirado com toda a realidade que envolve um quartel, que envolve um soldado. Aí Paulo usa a figura que ser um soldado é uma maneira exigente de vida. Exercer a função de um soldado é uma maneira exigente de vida. Soldado está exposto a todos os elementos nocivos, ao perigo. E Paulo sabia que aqueles que lá estavam, até mesmo a falta de comida, até mesmo a condição razoável para morar, que era um estilo de vida perigoso e exigente para viver. E aí Paulo diz que o soldado, que Timóteo deveria ser um soldado de Cristo. Ou seja, disposto a pagar o preço. Levar uma vida exigente. O soldado é um soldado e nada mais. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo está dizendo: nenhum soldado de Cristo em serviço se envolve em negócio dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, Paulo está dizendo que não é para nos enroscarmos, embrearmos em outras realidades que tiram-nos o foco de uma vida exigente de seguir a Cristo como soldado. Há um custo. Há um custo a ser pago. E eu preciso me concentrar. Eu preciso me concentrar em agradar àquele que me arregimentou.
O que Paulo está falando, irmãos? Paulo está falando que naquele tempo o general é que arregimentava os seus soldados. O general ia para as praças e começava a escolher os jovens, as pessoas que iriam fazer parte do seu regimento. E Paulo está dizendo assim, que a função do soldado é agradar aquele que o arregimentou. Ou seja, eu e vocês fomos arregimentados como Timóteo pelo Senhor Jesus Cristo. E como soldados de Cristo, a finalidade minha e sua não é sermos envolvidos, enroscados, emaranhados nas coisas desta vida, que tiram-nos o foco da nossa função de uma caminhada exigente, de construirmos uma vida que dure. Paulo está trazendo-nos a ideia de que um soldado está na condição de sacrificar-se. Um soldado, ele se sacrifica. Ele se expõe. E Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, como soldado de Cristo, você é chamado para dizer não a certas coisas. Você foi chamado, Timóteo, para dizer não a certas coisas. Porque o soldado, ele é condicionado a obedecer o seu comandante. Eu tenho o meu genro é capitão do exército e o meu cunhado é tenente-coronel do exército. E quando eu vou visitar a Lívia, a Letícia, ela mora dentro do quartel. E eu fico observando a disciplina. E aquilo que eles fazem é instintivamente. Eles são condicionados a obedecer. A obedecer. O Diógenes pode passar como capitão tantas quantas vezes na portaria e todos eles batem continência para ele, enquanto ele não passa, eles não descem. Ele manda uma coisa, fazer uma coisa, eles não desobedecem, não questionam. O que Paulo está dizendo, irmãos, para mim e para você, que eu e vocês somos chamados para obedecer o Senhor. Se necessário, sacrificar-se para o Senhor. Porque nós somos chamados para não nos envolvermos, para não sermos enredados, emaranhados com as coisas dessa vida. Porque nós devemos àquele que nos arregimentou. O Senhor Deus, Timóteo, foi quem te chamou. E a Ele você deve toda obediência. A Ele você deve dizer não a certas coisas na sua vida. Você precisa sacrificar-se. A Ele você deve toda a sua vida. Há um preço. Se eu quero deixar uma marca digital minha na história, eu tenho um preço a pagar. E eu preciso viver como um soldado de Cristo.
arregimentado para isso. Eu preciso de priorizar na vida as coisas daquele que me arregimentou. Eu preciso obedecê-lo. Eu preciso sacrificar-me. Eu preciso dizer não a certas coisas para deixar a marca de alguém que caminhou com o Senhor na história. Mas Paulo também traz uma outra figura de linguagem. Paulo agora fala sobre o atleta. E ele começa o verso 5 dizendo, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo tem a visão das Olimpíadas antigas, romanas, dos Jogos Olímpicos antigos. Paulo tem essa visão, assim como ele tinha a visão do soldado, ele tem a visão do atleta, até porque ele usa essa figura, as três normalmente, juntamente, quando ele escreve a igreja, a primeira carta, à igreja de Corinto. Ele usa as mesmas figuras. Paulo sabe o que é um atleta. E Paulo está dizendo para mim e para você que a vida de um atleta é uma vida disciplinada. Que sem disciplina, nenhuma pessoa, candidato a atleta, vai chegar lá. E o que é interessante, irmãos, que eu estava lendo, é que o atleta antigo, desse contexto em que Paulo escreve essa carta, diz que precisava treinar 2 anos antes que pudesse tentar se qualificar para competir. Isso é algo tremendo, irmãos. É algo que nós precisamos pensar a um preço. Há um tempo para que eu me condicione. Há um tempo de disciplina. Há um tempo que eu preciso caminhar, trabalhar o suficiente para satisfazer as exigências como atleta. Para eu entrar no jogo e ganhar a coroa. Ou como nos jogos modernos, ganhar uma medalha de ouro. Os irmãos sabem, aqui nós temos pessoas que trabalham com atletas. E os irmãos sabem também, não só pela propaganda, mas os irmãos sabem porque já compraram tênis com essa tecnologia sofisticada. Tênis mais leves, tênis que não danificam as articulações. A tecnologia do atletismo é um negócio espantoso. Eu estava lendo numa revista, irmãos, eu achei esse negócio aqui extremamente importante. É que atletas de primeira linha, eles têm toda a tecnologia sofisticadíssima para ajudá-los na sua formação. E lá estava dizendo que 1000 horas de treinamento intenso eram necessárias para que esse atleta de ponta melhorasse apenas um ponto percentual no seu desempenho. 1000 horas de treinamento intenso, debaixo de toda essa tecnologia, para que ele pudesse melhorar um ponto percentual no seu desempenho. E aí conclui-se o artigo. No entanto, muitas vezes, um único ponto percentual é a margem de vitória em uma Olimpíada. Então, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: você e eu
como caminhantes de fé, nós precisamos intensificar o nosso treinamento. E eu queria dizer para os irmãos, aliás, eu queria perguntar para os irmãos, como está seu treinamento como atleta de Cristo? Vocês acham que qualquer coisinha um atleta deixa de ir ao treinamento? Por qualquer coisinha ele deixa de ler as regras? Irmãos, Deus nos chamou para sermos não só os seus soldados, mas também atletas. Nós estamos numa maratona. Sabe por que alguns dos nossos irmãos ficam para trás? Porque não estão preparados, não se preparam, não se disciplinam a ler a palavra, a orarem, a vir à igreja, a caminharem com aqueles que já estão caminhando. É isso que faz. A aproveitar a tecnologia da informação, a buscar o melhor que está sendo colocado à disposição de todos nós hoje. Eu já disse aqui para os irmãos que um dos maiores pesares que eu tenho hoje é não entender inglês. Irmãos, o que tem desses irmãos que Deus tem usado no mundo todo à disposição, quantas mensagens, quantos estudos, que as pessoas que têm influência no inglês podem ligar e ficar ali 2 horas ouvindo uma carga pesada de alimentação sólida sobre vida cristã. Isso é tecnologia para o atleta espiritual. E às vezes, irmãos, um ponto percentual que aumente na sua vida, na sua maturidade cristã, uma frase que você ouve em 2 horas de mensagem, aquela frase pode manter você vivo espiritualmente lá na frente. Pode significar a sua vitória numa batalha. Paulo diz que eu e vocês precisamos nos disciplinar. Quantos que aqui estão que começaram a ler a Bíblia no início do ano, mas não estão lendo mais? Quantos que aqui estão que fizeram o propósito de vir às reuniões de oração, qualquer uma que seja, mas não estão indo mais? Quantos que fizeram o propósito de toda quarta-feira tirar no meio da semana 1h15 para estar aqui, para estudar um pouco mais a palavra e não vem mais? Quantos fizeram o propósito de que este ano, 2014, seria um ano diferente, um ano de crescimento espiritual, um ano de envolvimento na igreja, um ano de estar disponibilizando os dons que Deus colocou na sua vida para ser usado em uma das áreas da igreja, e não estão mais? Falta de disciplina. Falta de olhar para frente e ver que algo muito maior está sendo proposto a nós e nós somos chamados para algo muito maior, vivermos e construirmos uma vida para durar. Mas Paulo tem uma terceira linguagem. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha isso aqui, eu fico pensando,
Paulo, o que você quer dizer com isso? Espírito Santo de Deus, o que Paulo, tudo bem, quando ele fala sobre o soldado, quando ele fala sobre o atleta, a gente tem uma dimensão, a gente sabe, mas aqui ele coloca apenas 2 linhas. Ele diz que aquele que planta, irmãos, enquanto ele planta, ele chora. Para que ele possa trazer com alegria os feixes do seu plantio. Paulo está dizendo, irmãos, que não existem resultados rápidos. É trabalhar e esperar o fruto do seu trabalho. E quando ele chegar, ele seja o primeiro a comer dele. Paulo está dizendo que quando nós trabalhamos, que quando nós colocamos a semente no chão, quando nós esperamos ela brotar, a chuva cair, ela crescer, isso vai construindo-nos até chegar o momento da colheita do fruto. Não existem, irmãos, resultados rápidos. Não existem resultados rápidos. Paulo disse, você precisa se comprometer. Você precisa se disciplinar. Você precisa trabalhar arduamente e esperar para comer o fruto do seu trabalho. E olha o que Paulo faz no final. Pondera o que eu acabo de dizer. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ou seja, Paulo queria que de fato Timóteo entendesse isso. Não há atalhos, irmãos. Não há atalhos. Não há atalhos. Se quisermos construir uma vida que dure, que deixe a sua marca, nós precisamos nos comprometer com aquele que nos arregimentou e com o seu propósito, obedientemente, instintivamente, sem forçar, sem ter alguém por trás cobrando, instintivamente, trabalharmos para o seu propósito. Nós precisamos, de uma maneira muito, mas muito especial, nos disciplinarmos, irmãos. Disciplinar a nossa vida de oração. Disciplinar a nossa vida devocional. Disciplinar a nossa vida coletiva. É ombrarmos-nos com pessoas que já estão caminhando. Ombrarmos com pessoas que já estão desfrutando dos frutos que plantaram. Nós precisamos disso. Mas nós precisamos também, irmãos, entender que não existem resultados rápidos. Tem 56 anos que Deus está esculpindo na minha vida o que Ele quer fazer de mim. E não tem sido fácil para Ele, irmãos. E ainda não estou pronto. Embora ocupe a posição de ministração,
mas ainda há muita coisa que Deus tem para fazer na minha vida, que Ele está fazendo, que Ele está esculpindo. Agora, irmãos, há 3 princípios comuns a esses três exemplos de Paulo a Timóteo. O primeiro, o soldado obediente, disciplinado, sacrificial, ele visualiza a vitória final. O que motiva o soldado se manter não envolvido, não embaraçado com as coisas deste mundo, é a vitória final. Se nós não olharmos, irmãos, para a frente, para aquilo que nos espera, qualquer coisa vai nos distrair. Qualquer coisa vai levar-nos a pedir dispensa, a entregarmos a farda, a desistirmos de carregarmos esse estandarte de Jesus Cristo. O soldado, ele vê a vitória final. Por isso que ele marcha com vigor e altaneiramente, porque ele está olhando para a frente. O atleta, a visão do atleta é a medalha. Irmãos, eu imagino, e não é difícil imaginarmos, estufando o peito e rasgando aquela faixa. Gente, eu acho que todos que saem em disparada a medalha têm isso em mente. A medalha. Final. A meta. Onde é que eu vou chegar com isso? Para onde é que eu estou indo? O lavrador, a esperança da colheita, e ter o que comer, e ser o primeiro a comer. Não há prazer maior do que você apanhar o fruto que você plantou. Não há prazer maior chupar a laranja, morder na manga, chupar a jabuticaba. Não há prazer maior. Não há prazer maior. Então, irmãos, Paulo está dizendo, há uma vitória final. Há uma coroa esperando por mim e por você. Há uma expectativa de colheita lá na frente. Então seja um bom soldado, seja um bom atleta e seja um bom agricultor. Espere, plante e espere. Não existem resultados rápidos. Não existem resultados rápidos. Espere, porque Deus dá aos seus quando eles plantam e vão descansar. Não é preguiçoso, não. É a trabalhador que Deus abençoa. Se quisermos construir uma vida que deixe marca, precisamos seguir o que acabamos de ouvir de Paulo a Timóteo. Há uma vitória no final.
há uma coroa que está reservada para todos quantos esperam a Jesus Cristo. Há uma colheita que Ele fará e nós somos a sua lavoura. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu quero que você pense no que você acabou de ouvir. O que o Espírito de Deus falou ao seu coração. Qual foi o mover do Senhor hoje na sua vida? Eu quero nesse momento também orar pelo irmão Valdir, pela irmã Odila, que fraturou o fêmur, pelo irmão Sebastião, pela irmã Maria José, mãe da Bel, pela irmã Maria Setúbal. Quero também agradecer a Deus pela recuperação da irmã Maria José, do irmão Otávio, a Mazé. Ela pediu que agradecesse. Eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Celi e do irmão Milton, que amanhã eles vão mudar. A mudança deles sai amanhã. E estes irmãos deixaram a marca deles nessa igreja. O irmão Milton deixou a marca dele na sociedade araraquarense. Pessoas foram impactadas pelo ministério do irmão Milton antes da sua doença. Ele deixou a sua marca entre nós. A irmã Celi também fez isso. Então quero orar por eles. Eu quero também orar por muitos irmãos que estão com uma virose. Vários irmãos. Uns estão vomitando, outros estão com enjoos, outros estão profundamente gripados. Quero também orar pela irmã Iloni, que amanhã vai fazer um exame muito sério. Também pelos irmãos que estão viajando, para que Deus esteja abençoando as suas vidas. Agradecer pela vida da Verônica, que está aqui conosco e que vai também essa semana para São Paulo. Também louvar a Deus pelos nossos irmãos que se conectaram conosco. 78 conexões, 36 em Araraquara, 15 não foram detectadas, 10 em Ribeirão Preto, 5 em Uberaba, 4 em São Paulo, 2 em Franca, 2 em São Carlos, 1 em Campinas, 1 em Londres, 1 em Atlanta, 1 em Patos de Minas. Queremos louvar a Deus pela vida de todos estes irmãos. Estamos recebendo aqui um e-mail do nosso irmão Samuel Pereira. Graça e paz, queridos irmãos. Estou em Uberaba de férias e tenho desfrutado desse alimento espiritual sempre que posso. Minha oração é para que Deus possa continuar usando poderosamente o pastor Ezequiel na explanação da palavra de Deus, bem como a Igreja Presbiteriana de Araraquara na evangelização. Um grande abraço a todos. Samuel Pereira. Também está aqui pedindo uma oração pelo Ivo, cunhado do Eliezer, e ele está com pancreatite. Vamos orar, irmãos. Eu quero convidar a você que quer a se comprometer em construir uma vida que vai durar, dentro desses princípios que nós estudamos hoje. Vem aqui à frente também. Você que tem algum pedido, vem aqui à frente para intercedermos. Você que está com alguma dificuldade, com algum questionamento, com algo que Deus precisa interferir, venha também. A Regina, a Simone, aqui não dá nem para falar quem está gripado. Irmãos, pastor Alexandre passou muito mal ontem.
Tem muita gente por aí. A Leir também não está bem. Eu acho que a missionária Aninha também não está bem. Então, muitos irmãos. Então, vamos estar orando uns pelos outros, telefonando, amparando. Vamos colocarmos-nos diante do Senhor. Deus amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo grande propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por fazermos parte desse projeto tão maravilhoso que o Senhor tem para este mundo, para o nosso tempo, para os nossos familiares, para os nossos conterrâneos, para a nossa geração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos arregimentou para disciplinadamente, para obedientemente cumprirmos o nosso papel. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas. Que possamos nos submeter ao Senhor. Que possamos humildemente, ó Deus, nos rendermos a esse chamado tão especial. E produzirmos aqui e agora, ó Deus, enquanto há tempo, aquilo que o Senhor quer que produzamos. Aquilo que o Senhor quer que representemos enquanto estivermos aqui. Pai querido, muito obrigado mesmo, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido longânimo para conosco. Às vezes somos displicentes, às vezes somos negligentes, outras vezes somos desobedientes, mas ainda assim o Senhor continua a querer-nos junto ao Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Pai, por cada pessoa aqui. Cada compromisso brotado em cada coração, enquanto o Teu Espírito Santo estava falando-nos. Que o Senhor nos ajude a cumpri-los. Que o Senhor nos dê força, porque nós vamos nos fortificar na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos os recursos do Senhor, porque nossos recursos são, ó Deus, insuficientes, nulos, diante de tamanha responsabilidade e tamanho exercício que temos que fazer para representá-lo. Deus querido, obrigado, Pai, pela bênção desses queridos irmãos, que tem nos dado o privilégio de caminharmos juntos. Obrigado, Pai, pela vida da Verônica. Obrigado, Pai, por o Senhor ter trazido-a para estar entre nós. Obrigado, Pai, porque a igreja pôde abençoá-la e ser abençoada com a sua presença. Obrigado, Deus, pelos recursos que a Verônica teve do Senhor para terminar o seu curso. Agora a nossa oração é que o Senhor o acompanhe de uma maneira muito especial e que ela desfrute do cuidado paternal do Senhor nessa próxima etapa dos seus estudos. Pai querido, queremos louvar o Senhor pela vida da irmã Celi e do irmão Milton. Obrigado, Senhor, por esses dois companheiros. Pela bênção que eles foram entre nós. Pelo ministério dos dois. Da irmã Celi enquanto organista da igreja. O irmão Milton como evangelista. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que essa igreja teve de ter esses dois servos do Senhor entre nós para nos abençoar. Obrigado, Pai, por cada um que aqui está, que ainda não está indo embora. Ajuda-nos a valorizarmos uns aos outros. Obrigado por esse que o Senhor tem trazido, irmãos, casais, pessoas que chegaram aqui e se sentiram em casa,
amadas pelo Senhor, amadas pela igreja. Deus, ajuda-nos a amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Também, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor os queridos do Senhor que estão atravessando momentos de enfermidades. Cuida deles, Senhor. Não há um tempo que nós somos tão frágeis quando nós estamos enfermos. Porque a enfermidade, Senhor, aponta para cada um o quanto é que somos frágeis. Por isso, ó Pai, sustenta esses queridos irmãos. A começar da minha casa, passe por todas as casas dos teus servos e fortaleça-lhes o coração. Fortaleça-lhes a fé, fortaleça-lhes a esperança e toque, Senhor, poderosamente na vida de cada um. Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Pai, pelo privilégio, mais uma vez, que eu tive de ministrar a Tua palavra aos Teus servos. Honroso privilégio, Senhor. Cuida, ó Deus, da minha vida. Sustenta-me, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido através do meu viver e que a marca da minha vida seja a marca do Teu trabalhar a cada momento na vida do Teu servo. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de termos passado esse tempo juntos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos, eu tenho